Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos! Hoje vamos falar sobre o potencial disruptivo da inteligência artificial generativa. Neste episódio, vamos falar sobre chatbot personalizado, geração de texto e conteúdo, suporte a diagnóstico na área de saúde. E claro, trazendo cases reais de como podemos auxiliar o seu negócio com essa tecnologia. A entrevista de hoje é com a nossa especialista em inteligência artificial do Departamento de Consulting do Eldorado. Geise Santos tem doutorado em Ciência da Computação, com foco em Ciência de Dados e Machine Learning. Ou seja, falar de inovação com especialistas renomados e com um instituto referência do mercado, você só encontra aqui no Eldcast. Geise, tudo bem? Olá, Daniela, tudo e com você? Bem, também. Então, Geise, nós estamos na quarta revolução industrial, a indústria 4.0, conhecida como amplos sistemas de tecnologias avançadas, e dentre delas, a inteligência artificial. Você poderia compartilhar conosco o potencial da IA generativa para sistemas conversacionais? Claro! Bom, a IA generativa ela veio revolucionando a área conversacional, né? Então, a maior capacidade, quando a gente fala de IA generativa, você já vai pensar no ChatGPT. Então, ela veio mudando a área de IA conversacional, adicionando capacidades muito interessantes. Então, com isso, a gente tem uma IA que é capaz de ter uma conversa mais humanizada, uma conversa mais empática, uma conversa mais focada ali no usuário, no cliente. E isso vem adicionando muita capacidade pra gente em diversas áreas, em diversos segmentos. Por exemplo, na área do varejo, o atendimento ao cliente, os assistentes de compras, eles são muito mais humanizados e muito mais focados na necessidade. Ela tem uma capacidade de compreensão muito maior. Então ela consegue entender melhor, muito melhor as intenções, os desejos do cliente e auxiliar ele mais assertivamente. Então, com isso, a gente muda muitos segmentos. A gente tem várias áreas de atendimento muito mais próximas do usuário e a gente consegue auxiliar bem mais outras áreas também. Então, ela muda nesse sentido, assim, de ser capaz de ser mais humana, mais próxima ao nosso usuário, ao nosso cliente. Já que você tocou nessa parte desse atendimento humano, como que a IA generativa melhora a performance sem perder essa humanização, então? A IA generativa, elas são modelos diferentes, né, dos tradicionais, desde 2017, com a era dos lançamentos dos modelos Transformers, então ela adquiriu essa capacidade de gerar conteúdo. E com essa capacidade, ela tem que ser treinada numa quantidade massiva de dados. E essa quantidade massiva de dados, ela é muito baseada em corpos da internet, em dados web, e aí com isso ela aprende também a forma humana de se comunicar, ela aprende a falar de uma forma mais próxima do ser humano e gerar conteúdo, né? Então, baseado no que ela viu no treinamento, nos dados que você apresenta ali na hora também, que ela tem essa capacidade, ela consegue se aproximar melhor do qual que é a necessidade do usuário. Então, você passa a instrução de como você quer que ela fala, você passa a instrução de qual tom que ela vai ser usado, de se vai ser uma linguagem mais formal ou informal. Então, com isso, você consegue se aproximar do público-alvo melhor. E essa capacidade de gerar conteúdo a partir de muitos dados vistos dá a ela também essa proximidade, porque ela vai ver um conteúdo, ela vai ter visto um conteúdo que é muito relevante e para aproximar das pessoas, para conversar de uma forma mais humanizada. Legal. E como é que a capacidade de geração de conteúdos e relatórios da IA generativa pode aumentar a produtividade em tarefas do dia a dia? E como podemos usar isso de uma forma segura, assertiva e confiável? Bom, ela, como eu tinha comentado, né, ela tem essa capacidade de gerar. E ela tem a capacidade de gerar conteúdos não só textuais, mas também imagens, vídeos e de interpretar. Então, com isso, ela consegue
auxiliar os times na geração de documentação, na geração das informações orientadas ali à necessidade e orientadas às instruções que você passou. Então a gente tem uma IA generativa que consegue gerar conteúdo, por exemplo, de relatórios, de documentações e, bom, isso auxilia os times em diversos níveis. Desde reduzir ali a quantidade de tarefas repetitivas que você consegue também, assim, a IA colaborativa você consegue automatizar. Então a gente está numa era da IA colaborativa, você consegue ter processos repetitivos que ela consegue executar, não só mais te instruir como fazer, mas também executar tarefas por você. E aí a gente tem nossos agentes para isso, então com isso ela consegue te reduzir tarefas muito repetitivas, tarefas que são cotidianas, e aí deixa o especialista fazer aquilo que realmente é o diferencial dele, que realmente é do conhecimento que só ele vai ter. E aí então a gente consegue, desde as cases assim, com geração de documentação, analisar o seu código, gerar documentação a partir daquilo, então isso ajuda os desenvolvedores, gerar conteúdo para a equipe de marketing, que esse conteúdo pode ser com imagens, com textos, com áudio, e com isso a equipe refinar esse conteúdo e adicionar ali o autoral ao conteúdo e fazer atendimentos também aos clientes. Então você consegue desde os processos internos até o processo para o seu cliente. Você consegue colocar a IA generativa em vários processos. E isso permite com que a gente aumente a produtividade. E pela questão de você poder instruir de acordo com o que você quer o conteúdo, de como você gostaria que aquele assistente funcionasse, isso deixa ele mais assertivo. E um grande desafio é justamente customizar isso. O nosso desafio é assim, a gente tem uma IA generativa que ela é boa em várias tarefas, que ela é genérica e que ela atende o público em geral. Mas como que a gente deixa isso personalizado, customizado? Então a gente aqui no Adorado, a gente desde consegue trazer os modelos para dentro da empresa do cliente. Isso também ajuda na questão da segurança, né? Porque aí a gente não vai mais depender de APIs que as políticas não são muito claras e que isso pode ter problemas com a privacidade dos dados. Proteção dos dados. E a gente consegue também ter uma melhor personalização, uma melhor customização, ter mais liberdade nesse processo de atender a demanda do cliente. E também a gente trabalha com parceiros de cloud, e esses parceiros, eles conseguem, esses parceiros de cloud, eles colocam os modelos, colocam os sistemas dentro da conta, dentro da rede do cliente. Então isso faz também que tenha proteção, ou seja, os dados não são usados para refinar, para treinar, para customizar os modelos base. Eles são usados somente para atender a demanda do nosso cliente, nosso parceiro. Quando a gente fala de inovação, é muito importante, né? Esse aspecto da segurança desses dados. Sim, porque a gente quer garantir, assim, todas as empresas querem garantir que os seus dados privados não saiam. Então isso é uma preocupação muito pertinente atualmente, e assim, a gente trabalha com isso em várias vertentes, assim, desde pensando qual nível de privacidade é necessário, como que a gente vai garantir também a segurança cibernética desses sistemas, né, contra ataques, e também de qual que é a necessidade daquele cliente em particular para a gente conseguir disponibilizar uma solução que é eficiente, mas que ao mesmo tempo é segura. Sim. Não, perfeito. E como que a IA generativa pode dar maior suporte a diagnósticos na área de saúde? Você já falou de outros cases, né? Mas da área de saúde específica. A área de saúde, ela tem uma particularidade que é a questão de dados de diversos tipos, né? A gente tem imagens médicas como raio-x, tem dados textuais como laudos e relatórios médicos. E a IA generativa, ela tem essa capacidade, né? Ela
A gente tem a generativa para imagem, etc. E ela tem a capacidade multimodal também de combinar esse conteúdo. Então você consegue descrever uma imagem, você consegue fazer perguntas sobre uma imagem só com as características visuais, e você consegue também pedir para ela gerar uma imagem. E aí a multimodal ela vem combinando isso. Então, por exemplo, você tem sua imagem médica e tem o laudo relatório. E você precisa fazer um diagnóstico mais amplo, mais holístico, olhando também o histórico. E com essa capacidade dela, além de tudo, ela tem a capacidade de ter muito mais entradas de dados, né, de contexto do que os modelos tradicionais. Então você tem ali já na casa dos 40 mil tokens, 40 mil palavras. E aí com isso você consegue ter entrada de muito mais informação e ele analisar muito mais informações ao mesmo tempo e combinar essas informações de diferentes origens para ter uma análise mais complexa. Lembrando também que ele foi treinado com a quantidade massiva de dados, então ele já tem ali um background que ele pode utilizar, além da capacidade de buscar de fontes externas. Então você maximiza as visões ali e você deixa que o profissional especialista ele foque na experiência com o paciente, no atendimento, na atenção, na experiência dele também com vários cases que essa experiência também vai ajudar a chegar num diagnóstico mais assertivo, mais eficiente. Lembrando que a IA não vai fazer diagnóstico por si, é a IA colaborativa. Então ela vai ajudar o profissional trazendo mais informação, trazendo uma análise mais complexa, mas que ali o profissional refina o profissional, o médico que vai chegar nesse lugar. Então, assim, a gente tem isso, que é o suporte de diagnósticos, que é uma área que está super expansão. Aqui no Eldorado a gente já tem trabalhos e andamentos nessa área, focando na capacidade multimodal. E também temos o outro lado, que é o atendimento àquele paciente, o acompanhamento, né? Mais conhecido como jornada do paciente. Então, assim, pacientes que principalmente tratamentos mais longos, que precisam de um acompanhamento mais próximo, que precisa certificar que está seguindo os processos, que está seguindo os processos e todas as recomendações médicas. Então, tem esse outro lado também, que traz capacidade mais humanizada, capacidade de personalização, de customização e de entender qual que vai ser a forma de tratamento de cada paciente. A gente tem algumas vertentes, essas são duas vertentes principais que tem se falado muito. Outra coisa também para a área da saúde que a gente tem visto bastante é detecção de fraude, especificamente para os planos de saúde. É uma área muito complexa e requer análise multimodal também de diversos dados e combinação dessas informações, e uma área com grande potencial aí da IA generativa também, para a gente conseguir ter uma visão mais complexa, né, dos processos, das informações textuais, informações visuais. Perfeito. Então, assim, já estamos no final, né? Muito obrigada, Geise. Então, para finalizar, só gostaria de fazer a última pergunta, que você poderia compartilhar conosco quais são as ofertas e o diferencial do Eldorado para alavancar os negócios através da IA generativa? Claro, bom, o Eldorado é uma empresa muito focada em pesquisa e desenvolvimento, né? Ela é P&D, então a gente tem trabalhos em andamentos aqui que trabalha com times de pesquisa para se manter sempre atualizado no estado da arte. A gente não está aqui para oferecer somente soluções prontas, vai da necessidade de cada cliente. Então a gente trabalha muito com a questão da qual que é a dor do cliente. Então a gente vai com o nosso parceiro, entende qual que é a dor e entende também quais são as necessidades dele, de prontidão, de disponibilidade, de eficiência e privacidade dos dados, que é uma questão muito importante. E por isso a gente tem times desde focados em pesquisa, times que estão se atualizando no estado da arte para desenvolver soluções que envolvem o desenvolvimento de pesquisa em si, para se manter no estado da arte, até parceiros que oferecem soluções prontas e que a gente consegue implantar de forma mais eficiente e rápida, mas nunca deixando de lado a personalização, customização para a necessidade do cliente. Então a gente tem trabalhos em andamento aqui
desde geração de relatórios para demandas internas, chatbot também para agilizar processos internos, geração de documentação para agilizar os processos, geração de documentação para dar assistência, auxiliar os desenvolvedores e aumentar a produtividade dos times. E temos também trabalhos em andamentos para as diversas áreas que a gente comentou, né? Para a área de saúde, como esse case que a gente comentou, para a área de varejo com atendimento ao cliente, a área de energia também como assistente dos processos internos, oil and gas, que a gente também tem outras demandas ali mais complexas, então geração de dados sintéticos, aí a generativa também ajuda muito nisso, gerando dados sintéticos mais reais, mas justamente pela quantidade de informações que ela viu no treinamento, né? Então a gente trabalha com diversos segmentos, sempre buscando qual que é a dor principal do segmento e principalmente qual que é a necessidade daquele cliente em específico, para a gente oferecer soluções personalizadas e efetivas. Sempre lembrando da segurança e toda a confiabilidade dos sistemas, então a gente precisa também estar sempre pensando na IA responsável, né? Aquele sistema é auditável, consigo garantir todas as regulamentações, consigo garantir os direitos autorais e todos esses processos. Sim. Então tá bom, muito obrigada, viu, Geis, por participar aqui do podcast hoje. E pessoal, a gente fica por aqui, mas se vocês quiserem mais informações sobre todas as nossas soluções, vocês podem entrar no site www.eldorado.org.br e entrar em contato conosco. A gente fica por aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau! Obrigada!